Não podemos deixar de falar dos artistas do espetáculo, os destaques da competição, daqueles que entraram em campo para resolver os jogos, os jogadores, né? E vamos começar pelo jovem Désiré Doué, de apenas 19 anos, que brilhou intensamente nessa Champions League, marcando na final 2 gols e fornecendo uma assistência. E além de ter sido eleito o jogador da partida. Em toda a campanha, a joia parisiense fez 5 gols, foram 4 assistências em 16 jogos, tendo sido o segundo artilheiro da equipe no torneio. Além do destaque da final, Désiré Doué, não podemos deixar de falar de Ousmane Dembélé, que foi o motor criativo do ataque parisiense. Com dribles, assistências e presença importante nos jogos grandes, ele foi um dos grandes, talvez o maior diferencial nessa campanha histórica, sendo o artilheiro do time, com 8 gols em 15 partidas e ainda fornecendo 6 assistências, o que significam 14 participações diretas em gols, praticamente uma por jogo, onde ele esteve presente. Foi 2 vezes considerado o melhor da partida, na vitória de 4-1 sobre o Stuttgart, que garantiu a classificação na última rodada, né, da primeira fase para a fase de mata-mata, e também na derrota de por 3-2 contra o Aston Villa, onde mesmo derrotado o Paris se classificou e Dembélé deu assistência para um dos gols. Outro nome muito importante na campanha foi Achraf Hakimi, o lateral marroquino. Na partida decisiva, ele fez o gol que abriu a porteira para essa goleada histórica por 5-0. Na campanha completa do título europeu, Hakimi foi um dos pilares da equipe. Foram 4 gols e 5 assistências em 17 jogos, sendo um lateral. Foi ainda eleito o melhor em campo no empate 1-1 contra o PSV na primeira fase e na vitória por 2-1 sobre o Arsenal na segunda partida da semifinal. Hakimi combinou velocidade, explosão, inteligência tática, precisão nos cruzamentos. Sua presença ofensiva foi constante, abrindo o campo e criando superioridade numérica pelos lados. Mas não foi só no ataque que ele brilhou, não. Defensivamente mostrou também muita qualidade, muita maturidade, antecipações com segurança, disciplina tática. Se o PSG brilhou, muito se deve a esse lateral incansável. Outro ponto que merece muito destaque na campanha foi a armada portuguesa, que brilhou no Paris Saint-Germain. Jogadores João Neves, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos e Vitinha foram fundamentais nessa conquista. O João Neves foi contratado nessa temporada. Ele rapidamente se tornou uma peça-chave no esquema de jogo da equipe. Na temporada destacou-se com performances sólidas, incluindo uma atuação de altíssimo nível contra o Manchester City naquela vitória por 4-2, onde ele foi eleito o melhor jogador em campo. Já o lateral Nuno Mendes teve uma temporada também muito sólida, sendo presença constante na defesa e no apoio ofensivo. Fez gols importantes e foi eleito o melhor em campo na partida de estreia contra o Girona, na vitória de 1-0. O avançado Gonçalo Ramos teve papel importante, com gols durante a campanha e muita entrega tática. Foi um verdadeiro guerreiro dentro de campo. E agora eu quero dar um destaque especial para o meia Vitinha, peça-chave nessa campanha, peça importantíssima no título. Na campanha, o meia português foi eleito o melhor de jogo em 3 oportunidades. Nas 2 partidas pela primeira rodada eliminatória contra o Brest e também na partida fora de casa contra o Arsenal na vitória de 1-0. Dentre os atletas do PSG, foi o que por mais ocasiões recebeu o prêmio de melhor jogador da partida. Vitinha, ele disputou 12 jogos nessa Champions, jogou 998 minutos, uma média de 83,17 minutos por jogo. Fez 2 gols, deu uma assistência e teve uma incrível precisão de passe de 94,09%. E não é que eram só passes ali fáceis, para trás, não. Passe importante na construção do jogo. Esse atleta foi um diferencial, um motorzinho
com muita qualidade técnica e muita visão de jogo. Ele percorreu uma média de 10,84 km por jogo e recuperou 50 bolas e não levou nenhum cartão amarelo e nenhum cartão vermelho. Com grandes atuações, ele se consolidou como um dos médios de maior qualidade, maior destaque no futebol europeu de hoje, ou dessa temporada pelo menos, combinando técnica apurada, inteligência tática e liderança. A sua atuação foi decisiva dentro do modelo tático de Luiz Henrique para que o Paris crescesse na competição e chegasse ao título. Temos que ter um capítulo especial para o zagueiro brasileiro Marquinhos, primeiro capitão do Paris Saint-Germain a levantar a orelhuda. Marquinhos hoje é uma lenda viva do clube. Ele chegou para o Saint-Germain em 2013 e se consolidou como uma peça fundamental no sistema defensivo da equipe ao longo de todas essas temporadas em que o Paris vem tentando conquistar a Europa. O Marquinhos se transferiu para o PSG, vindo da Roma, em julho de 2013, ainda com 19 anos de idade. Na época, a transferência foi avaliada em cerca de 31,4 milhões de euros, tornando-se uma das mais caras para um jogador zagueiro daquela idade. Inicialmente, ele não foi titular diretamente porque tinha uma forte concorrência e o titular era o Davi Luiz. Mas com a saída do Davi Luiz do Paris Saint-Germain, o Marquinhos assumiu a posição e, aliás, muitas vezes ele jogou até de volante antes de se consolidar, né, como zagueiro central e fez durante anos uma zaga especial, muito boa, com o Thiago Silva, que era o capitão. Após a saída do Thiago Silva, o Marquinhos assumiu a faixa, assumiu a braçadeira de capitão e desde então vem liderando a equipe parisiense. É um ídolo da torcida e um símbolo de uma estabilidade que hoje tem na equipe, né? E em momentos de estabilidade mesmo dentro das épocas turbulentas, né? Quando tinham problemas entre jogadores e torcida, e que agora o Paris vive momentos diferentes. E ao longo da sua carreira, Marquinhos acumulou uma impressionante coleção de títulos no PSG. São 10 títulos de Ligue 1, 14 títulos de Copas Nacionais, mais esse título agora da Champions League. Em termos de participações, Marquinhos tornou-se o jogador com mais jogos na história do PSG, com 485 partidas disputadas até o momento, com 41 gols e 12 assistências. Reconhecidamente um zagueiro muito técnico e leal. Prova disso que só levou em todas essas partidas só 41 cartões amarelos e um vermelho. E é também o líder de participações do clube em Champions League com 107 jogos. Nessas partidas, fez 9 gols e deu 4 assistências. Levou 11 cartões amarelos e nenhum cartão vermelho. Marquinhos deixou um legado no Paris Saint-Germain, né? E hoje ele é um ícone do clube, é um dos maiores defensores brasileiros no século XXI, né? O capitão que ergueu a taça e um exemplo de profissionalismo, regularidade, liderança silenciosa. Marquinhos realmente brilhou. Mas além do Marquinhos, teve um outro zagueiro brasileiro que participou da campanha, esteve presente, Lucas Beraldo, que foi revelado pelo São Paulo, transferiu-se para o PSG em 2024, né? E apesar de jovem, né, hoje já tem mais de 30 jogos pela equipe parisiense e é considerado uma das grandes promessas aí para o futuro do clube e, quiçá, do futebol brasileiro. Não podemos esquecer a importância de Barcola, com sua velocidade, sua profundidade, da chegada de Kvaratskhelia, que foi fundamental para o modelo de jogo ofensivo, para a recomposição defensiva no jogo do Luiz Henrique, e também do Donnarumma, com suas defesas importantíssimas, inclusive na disputa de pênalti contra o Liverpool, naquela classificação histórica, um jogo incrível, e também em outros momentos da competição, sendo muito importante, né, salvando a equipe de levar gols que poderiam ter causado a eliminação da equipe de Paris. Sempre lembrando desses atletas todos que fizeram parte dessa conquista maravilhosa do Paris Saint-Germain. E ainda tivemos grandes atuações do companheiro de Marquinhos na zaga, William Pacho, o equatoriano, e também no meio de campo, acompanhando João Neves e Vitinha, o espanhol Fabián Ruiz, que compôs esse setor de forma muito coesa,
com esses dois atletas portugueses. Um pouco dos números individuais aqui. Gols, o artilheiro Ousmane Dembélé, com 8 gols. Também foi o recordista de assistências, com 6 assistências. Gols mais assistências, também Dembélé em primeiro lugar, com 14. E nenhum gol de pênalti. Dembélé também foi o que mais chutou e o que mais chutou na direção correta, na baliza, né? Mas o percentual de chutes no target, 100% é do Seny Mailou, que fez um dos gols da final. E aqui, meu fundamento predileto, o passe. E vamos ter a confirmação da temporada espetacular do Vitinha. Foi o jogador com mais passes completos, 1.308. O que mais tentou passes também, e com um percentual do Vitinha de 92,8. Ele foi o quarto, atrás aqui do Kimpembe, do Beraldo e do Marquinhos, mas veja que o Kimpembe e o Beraldo deram muito menos passes, né? O Beraldo deu um pouquinho mais de 100, o Kimpembe 19, o Vitinha está falando de 1.409 tentativas e 1.308 corretos, né? Acima dele só o Marquinhos, que é zagueiro. Interessante a gente reparar uma coisa, que desses passes do Vitinha, vamos ver que em passes longos, ele completou 151 de 177 passes longos, que normalmente passes longos são passes mais difíceis, né? E um percentual de 85,3, que também é o quarto aqui, mas outra vez, a gente está falando de 151 passes longos, e os que tiveram um percentual maior ou melhor que o dele foram muito poucas tentativas, muito poucos passes, né? Então, menor probabilidade de erro. O percentual de acerto de passes do Vitinha, e considerando a dificuldade dos passes que ele tenta na partida também, é impressionante. Vamos ver aqui nos passes médios, ele seria o terceiro em tentativa, com percentual de 95,2. Estaria aqui também colocado aqui numa boa posição, acima dele só também o Marquinho e o Pacho, mas, outra vez, são zagueiros, né? E normalmente os zagueiros dão passes mais fáceis, né, de serem conectados muitas vezes do que os jogadores de meio de campo. Às vezes dão passes mais curtos ou passes longos para regiões de não tanta disputa ou não tão povoadas por adversários. Opa, olha o percentual do João Neves aqui, foram 1.306 passes tentados, 949 certos, um percentual de 91,6 também, percentual alto, mais de 90% de passes certos para um jogador de meio de campo. Acho isso excelente. Passes que terminam em tentativa de chute, vemos aqui que o Hakimi foi o líder com 67 e o Dembélé em segundo com 52. E criação de ações de gol, o líder era o Dembélé com 9 e o Vitinho o segundo com 8. Eu penso que os dois, o Dembélé e o Vitinha, foram os principais destaques do PSG nessa campanha, né? E esses números aqui, olhando essas estatísticas, eu tenho essa confirmação também. Na parte defensiva, veja que o João Neves foi o que deu mais tackles, né, para tentar tomar a bola. Tackles vencedores foi o João Neves também com 38. Vemos aqui depois o Nuno Mendes com 30. Os dois atletas portugueses aqui na parte defensiva muito fortes. Depois o Hakimi com 22 e o Marquinhos, zagueiro, com 19. Bloqueios. Líder em bloqueios, Hakimi com 25 bloqueios e Marquinhos em segundo com 24. E olha o João Neves aqui de novo com 22. Ou seja, o João Neves teve um percentual alto de passes certos, mais de 90%. E também nas ações defensivas, veja que ele está aqui sempre entre os primeiros, aqui, pelo menos nesses itens que eu selecionei aqui para mostrar para vocês. Dos bloqueios do Marquinhos, vejo que a maioria foram bloqueios de chute, 18, normal, é zagueiro também, 6 bloqueios de passe. E o Pacho com 19 bloqueios, sendo 11 de chute e 8 de passe. A dupla de zaga aqui funcionando.
e o João Neves. Foram 6 de chute e 16 bloqueios de passe ali no meio de campo para recuperar a bola, né, para o Paris Saint-Germain. E quando a gente coloca interceptação mais o tackle, né, mais o ataque para roubar a bola, o Nuno Mendes fica em primeiro lugar com 71 e o João Neves com 68 em segundo. Em terceiro, Hakimi com 53. De posse da bola, o jogador que mais deu toques na bola foi o Hakimi, com 1.600. Em segundo lugar, quem? Vitinha, 1.542. Terceiro, Marquinhos, com 1.370. Acho interessante como os números acabam confirmando muitas vezes algumas impressões, né? E a eficiência da atuação de alguns jogadores, né? Destacando aí, mais uma vez, o Dembélé na parte ofensiva, na parte de criação, o Vitinha, na parte de criação, mas também muita colaboração defensiva, o João Neves, os dois laterais, tanto defensivamente como no apoio. Você vê bons números do Hakimi ou do Nuno Mendes. Na parte ofensiva, até melhores do Hakimi. E na defesa ali, o destaque ali do Marquinhos. Mas vê que o William Patrick também teve uma participação muito importante. E você, se gostou desse vídeo, dá o like, aperta a notificação, compartilha com os amigos e vamos continuar seguindo o canal aqui com a gente, tá bom? Obrigado aí pela audiência de vocês e até a próxima.